FC agora fala das possíveis contratações do Flamengo. A gente estava falando aqui dos reforços. É no plural. Ficou contente ou não? Todos para o banco de reserva, ou pelo menos a grande maioria, porque o Flamengo já tem um elenco excepcional, um 11 titulares excepcional, tem uns 13 para jogar. Aí, jovem, deixa eu explicar quem Imagina, vem mais de um agora. Eu tô abrindo um sorriso aqui. Você vai falando, o sorriso vai aumentando. Ela vai falando e o sorriso vai aumentando. Vamos lá. Vamos lá. Eu tô querendo... Vou fazer a lista. Vou fazer a lista aí. Fala aí. A gente está perturbando o Pascoal aqui desde o início do programa, porque o negócio é o seguinte. Ele e Mauro acham que Paquetá não seria titular numa possível vinda ao Flamengo. Eu e Zinho acreditamos que sim. Só nós dois, não. E jogaria. Galvão Bueno também escreveu para ele que... Não, Galvão Bueno escreveu outra coisa, não deturpa as palavras do amigo. O Galvão só apoiou a nós dois, dizendo que hoje o meio-campo de Uruguai e Colômbia está melhor que o do Brasil, mas isso a gente também acha. Os dois são melhores que o Brasil. Não, vocês acharam coletivo que não. É coletivo, individual é individual. Estou dizendo que o do Brasil ainda é melhor. Falaram que não. Está melhor. Não, eu acho o do Brasil melhor. Pois é. Individualmente eu também não acho. Está jogando melhor, mas é melhor. Mas é hoje, né? O assunto não é esse. Paquetá, o assunto é o seguinte. Paquetá e quem mais está vindo? Vou até anotar aqui. Desejo antigo do Flamengo. Não é a primeira vez que o Flamengo abre conversa com o Zenit para trazer o jogador. A informação que eu tinha da outra negociação é que a ideia agradava o Claudinho. O jogador gostaria de fazer essa transição e vir jogar no Flamengo. A questão são os valores. Da outra vez, o Zenit pediu 5 milhões de euros a mais do que o Flamengo ofereceu. E agora o Flamengo dá uma chorada ali de dar uma bonificação para dar mais 2 milhões, chegar mais perto do que seria. Era 20 que eles queriam, o Flamengo dava 15. Agora tá 15 mais 2. Isso, aí tá chegando no meio. De premiação. E eles querem 18. Tá chegando. A única diferença... De 17 para 18 já é melhor do que de 15 Sim, mas eles querem 18, uma em cima da outra. Agora. Chuvisca na conta, 18 milhões de euros. Não quer dividir no carnezinho. Mas já pode dar certo. Agora... Eu acho que agora está muito mais perto de dar certo do que no ano passado, que tinha essa diferença de 5. O jogador ainda era muito importante lá para as disputas. Agora ele já ganhou mais campeonatos lá, tudo que ele disputa lá ele ganha, porque o Zenit ganha tudo. Então ele também já deve estar querendo voltar ao Brasil, né? Pensando em ser visto também por aqui. Salário que ele ganha lá, certamente vai ganhar um baita salário no Flamengo também. Então, enfim... eu acho que há um interesse dele talvez maior nesse momento de vir. Já existia na outra janela e agora eu imagino que possa ter aumentado ainda mais. Ozinho, aí a gente fica pensando, né? Teve a história do Paquetá, que é uma negociação difícil, que precisa ser olhada ainda, e o Flamengo agora olhando o Claudinho. Isso quer dizer que o Flamengo precisa de um jogador para esta posição, para ocupar ali o meio-campo, para fazer uma sombra no Arrascaeta? Porque se esperava que o Dela Cruz fizesse isso. Aí encaixou no campo, um junto com o outro. Então ele continua sem essa sombra que a gente sempre falou. Não, na verdade, no elenco do Flamengo, o único jogador que se aproxima à característica do Arrascaeta é o Lohan. E o Lohan ainda não tem uma intensidade de jogo, tanto é que a arquibancada, a torcida, pega no pé do garoto. Pega muito no pé do garoto. Então, um pouco de paciência, mas o garoto precisa ter mais intensidade. Eu também acho isso. Ele é bom jogador, tem qualidade, tem técnica, mas falta essa dinâmica. Ser mais intenso o jogo todo. E até pela idade dele tem que ser. Ele precisa melhorar isso. Bom, falando nisso, o Arrascaeta não faz a função no Flamengo. Porque na seleção do Uruguai, o Arrascaeta fica no banco para ele. Do De La Cruz? Do De La Cruz. Porque o De La Cruz não faz uma função de meia ofensivo. Sim. Ele faz de um segundo homem de meio chegando. É isso que eu tô falando. Como eles jogam juntos, é o De La Cruz mais atrás no campo, não tem essa reserva. Para o esquema de jogo do Flamengo, o esquema de jogo do Tite, eles encaixam, porque o De La Cruz é um segundo volante, né? Joga o primeiro volante, o Gá, Ala, Léo Ortiz e... Por Jesus, que vai voltar de lesão. E ele. E o Gerson foi mais para frente ali. Tentou ele ser esse jogador pelo lado direito. E ele caiu até de rendimento, De La Cruz. Ele rende melhor vindo de trás. Ele é o motorzinho, corre para todo mundo. Muito útil. Então, não tem essa característica para jogar no esquema do Flamengo na função do Arrascaeta. O Gerson também não é esse meia centralizado. Até pelo lado direito está funcionando. E está jogando muito bem o Gerson. Agora recuou um pouquinho, mas depois, com o De La Cruz, ausente, ou quando bota 2 volantes, ele faz esse meia pelo lado direito. Aquela função que fazia o Everton Ribeiro. E aí ele consegue jogar junto com o Arrascaeta. Então o que o Flamengo procura
O Claudinho é esse jogador que faz essa função. Aí vai ser a disputa aí os dois. Se for contratado. Acho que 18 milhões, o cara não vem para ficar no banco para sempre. Ele vem para brigar pela... É mais jovem. Quantos anos tem o... 27. Ah, mesma idade. Mesma idade, o Arrascaeta também tem 27. Mesma idade. 28. Então vai ser uma disputa para jogar os dois. Aí já é mais difícil, né? Não sei. O Claudinho vai fazer um pouco a gente lado. parou no tempo, me corrige aqui, Fabrício da Fiel, a Arrascaeta tem 30. Ah. Mas Então mim... o Flamengo já pensando assim, até quando temos o Arrascaeta com a mesma dinâmica de jogo? Quem tá lá dentro pode ver. Já existe uma questão física a ser olhada no Arrascaeta, né? De intensidade, de longevidade da qualidade, porque a gente viu recentemente ele oscilar mais do que se esperava, pastor. mas ele estava voltando de lesão quando ele oscilou. Depois verdade. que ele pegou no breu... A verdade é a seguinte, tem condições financeiras? Tem. Larjan, Larjan. Uru, Verba, Tem, o Flamengo tem. Ien, Eu acho que Euro. tem. Eu acho que tem. Então, se você pode trazer esse jogador que você pode escalar os dois juntos em algum momento, assim, o Tite acha que você tá, é um jogo que vou jogar em casa, vou jogar só com a bola, vou estar muito mais na frente, coloco 2 volantes mais de contenção, o De La Cruz fica mais um pouquinho aqui perto do Pulgar, o Gerson, nesse jogo, vou poupar, vou dar um... Entendeu? Se tem essa possibilidade... Eu entendi, eu só queria ver. Entendi o que você quis falar. O Claudinho vem, mas não é titular. Não, ele não vem como titular do time. Ah, bom. Ele não vem nesse momento, mas ele pode virar o titular. 18 milhões de euros. Mas ele pode vir como... Ele pode virar titular. Posso falar? Ele pode ganhar a posição. Esse é um luxo. O Flamengo... 18 milhões de mas euros. se tem pra gastar. Luxíssimo. Mas exato, o Flamengo hoje pode se dar o luxo de ter 18 titulares. Mas vamos falar, Tite, não mudou a regra, só 11 que entram. Ok, então esses aqui... Porque é para isso que se tem dinheiro, para ter um baita elenco, para não sofrer. 11, o Claudinho tem o nego condição de brigar machucado. pela posição com o Arrascaeta? Ah, tem. Não é todo dia que o Arrascaeta tá jogando esse bolão todo, não. Uma hora entra, tá? O titular para mim ainda é o Arrascaeta. Se continuar jogando o que joga, tal, é o Arrascaeta. Mas, cara, sai no meio tempo, sai com 30 segundos. O Claudinho chegar e pôr camisa, não. Mas o Flamengo, todo mundo fala, mas não precisa mais comprar. Precisa sim. Compra goleiro, compra lateral. Porque na hora que precisar, tá numa final aí, machucou 3. Tem 8 para entrar. E já aqui. aconteceu, né? Isso. Já, o Arrascaeta lógico. não tá 100% em decisão. Porque senão você vai ficar sofrendo com um banco de reservas ruim, igual um time pobre que não consegue comprar. Não, você é um time que tem condições, tem mais é que comprar todo mundo mesmo. Eu acho O que agora, Flamengo hoje ser ele titular, eu desfruta não sei. de um poder aquisitivo de ser um europeu no Brasil. Pois é. Que contrata jogadores de altíssimo nível, que seria titular em qualquer outro time, para disputar posição. Claro. Mas eu acho que o Léo ele Ortiz é um exemplo firmemente a disso. posição. Pagou caro o Léo Ortiz. É verdade. Pagou caro O Léo Ortiz. Ayrton Lucas estava na seleção e foi lá buscar o Vinha. Mas por quê? Já tem um cara de seleção brasileira. E quem é o titular hoje? Eu não sei. Então, não sei. Mas Dessa que ótimo posição, ter eu os, não não é sei, ótimo ter sabe? os dois? Mas você Eu vê, digo assim, né? Ótimo o Bruno ter os Henrique, dois. É o por Bruno isso. Henrique foi sondado, não. Teve proposta oficial do Palmeiras por ele. Foi. Ele preferiu continuar no Flamengo, fez um ótimo contrato e hoje ele não é o titular. O Everton Cebolinha, até o momento que Machucou, né? antes de machucar, virou o titular. O Pedro é o titular. Então, você está falando da dupla histórica do Flamengo 2019, 2020 ali. E é Bruno curioso. Henrique e Gabigol. Então, assim, o Flamengo tem esse poder, tem essa condição hoje de contratar jogadores. Quando chegou o Cebolinha, quem falava assim, não, Vai Bruno Henrique chegar vai e pro jogar, banco, vai ninguém. chegar e vai... o Pedro vai ser sempre o reserva do Gabigol. O Pedro também foi sondado pelo Palmeiras. Sim. Então, assim, hoje, você vê a condição que o clube teve de manter todos os jogadores, Claro. esses caras viraram titular. Exatamente. E os titulares que ninguém imaginava viraram reserva. É o Flamengo. E vai ser Como é que você fala? É o Flamengo, é o Flamengo. Igual Agora, Pascoal, o pra- Davi Luiz sai do banco e volta a ser titular. É isso, mas é bom Não, ter elenco, gente. Léo Pereira, né? Não tava aí. Léo Pereira É que o Léo acabou voltou sendo de- ficando fora e joga o Davi Pois Luiz. um machuca, Voltou um é na suspenso, esquerda e tá? tal. E vai ser legal o Claudinho falar pro professor Tite, ô professor, não vou embora não, tá? Eu vim pra ficar, né? Porque ele foi convocado uma vez pelo Tite, veio, vocês devem se lembrar, ele tinha acabado de ser comprado pelo Zenit. Aham. O Zenit pediu que ele e o Malcom voltassem para fazer o jogo da Premier League. Era na pandemia. Eles abandonaram a seleção, É verdade. foram, o Tite ficou um arara com eles.
com os dois, nunca mais chamou os dois para a seleção, mas quem bancou essa de falar, não gostei e tal, foi o Juninho, na época, que o Juninho era o coordenador. Então isso não sobrou pro Tite. Né? Pro Tite olhar pra ele agora, oi, Claudinho, agora você vai. A hora que eu precisar de você, você vai. Tá difícil agradar o Tite, hein? Porque o Gabigol não agradava. O Dudu, se chegasse, também tem um embrólio, nunca jogou. O Claudinho não vai agradar. Tá difícil agradar o Tite. Vamos ver se os números do Claudinho agradam o Tite aí, Pascoal. Agrada. Tá complicado o negócio. Se não quiser. Traz pra cá. Bala mistura? Opa! Bala mistura pega. Se não quiser, vem que tem lugar pra jogar. Números do Claudinho no Zenit nessa temporada. Fez 43 jogos, 32 como titular, 5 gols e 9 assistências. Minutos para participação em gol. Eu esperava que fosse menor essa minutagem aí, mas é porque tem também a função de armar, nem sempre vai dar assistência, né? Como é que vocês chamam? Aquele antes do passe? O ponta de lança. Não, antes do penúltimo passe. Penúltimo passe. É aí, penúltimo passe mesmo que chama, né? Ele faz muito isso, né? Agora, o De La Cruz também faz muito isso. Mas assim, não, lógico que é um baita jogador, pode chegar e disputar a posição, não vai chegar pegando camisa, mas vai ser super útil. Enfim, agora, se não vier para o Flamengo, é que os outros não têm dinheiro. Os outros 19 iam querê-lo, até o Palmeiras. Serve para todos os times aqui. O Claudinho foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro 2020. Foi eleito melhor jogador do Campeonato pelo Bragantino, né? Se eu não me engano, ele foi por lá por 15 milhões de euros. Ele foi por 15. É que os caras agora já querem 20, entendeu? Não, e só pra gente lembrar, o Zenit não disputa mais as competições da UEFA, né? Isso. São só competições locais, russas. Então, acho que é um ponto a mais pro jogador querer... A Champions não tá no alcance, a Libertadores tá, assim. Bastante. E a chegada dele ajuda e muito. Se ele chegar, ele dá... Imaginou o banco do Flamengo ainda com o Claudinho, com Caldinho, com Paquetá. Não, calma. Gente do céu, olha o time do Flamengo. Uma coisa, eu tenho a sensação de que é uma coisa ou outra. Que espetáculo que é esse Flamengo. É porque os times não fazem mais coletivo, né? Nossa. Se tivesse coletivo, ia ser mais difícil que jogo. Exato. O time reserva com o titular. Puxa vida. Ia ser interessante. Mas por enquanto é só especulação. Os 11 lá do banco, então o nosso Tite ia gargalhar. Ele ia ficar dando cambalhota no Flamengo. Tem mais alegria. Tem mais outro? É, porque ali você falou Paquetá, Claudinho... Calma, que isso aí é assunto para outro dia. Isso aí é assunto para outro dia. Você ia dar uma lista do Flamengo. O Marcos Antônio também está sendo olhado pelo Flamengo. Outro dia a gente fala dele com calma, porque não dá mais tempo.